Começar o nosso culto de adoração a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos começar no horário, né? Deus é pontual, irmãos. Nunca chega atrasado e nunca chega depois. Chega sempre na hora. Pai, no nome de Jesus, nesta noite nós nos colocamos na sua presença. Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que nós temos aqui agora, de estarmos aqui na tua casa. Nós fizemos uma escolha inteligente de estar na tua presença, de hoje poder cantar, celebrar, vibrar. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Espírito de Deus, cuida de nós, cuida do nosso coração. Senhor, enquanto estivermos aqui na tua casa te adorando, quero te pedir, ó Pai, que o Senhor visite os nossos familiares. Visita nossos familiares, meu Deus, nesta noite. Visita a nossa família. Visita aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Dê a eles uma oportunidade de conhecer o Senhor. Dê a eles a oportunidade de conhecer, ó Pai, e ter uma experiência com a palavra. Dê aos nossos amigos, Espírito de Deus, dê aos nossos amigos uma oportunidade. Coloque alguém no caminho deles, para que eles possam ouvir também da palavra, do Evangelho, da salvação, da libertação, da cura. Pai Deus, nossos parentes, aqueles que estão próximos de nós, aqueles que estão distantes, para que eles possam ter uma experiência com a palavra. Nesta noite, Pai, nós queremos orar pela nossa família e queremos clamar, meu Deus, pelos nossos familiares. Pai, repreende toda ação de filosofia que está na mente, toda ideologia, tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que tem se levantado para bloquear a mente, Senhor, para que a salvação não alcance. Mas no poder do Teu nome, nós declaramos nesta noite, caia por terra todas as cadeias, todos os sofismas, todo engano, toda a mentira de Satanás sobre nossa família, e que a nossa família possa ter uma experiência real contigo, Senhor, e que nós possamos dizer, que nós possamos declarar, Senhor, como o Senhor Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, visita nesta noite a nossa casa, a nossa família, os corações daqueles que já estão aqui, aqueles que estão, ó Deus, nos assistindo pela internet, pelo YouTube. Deus abençoe esses irmãos que estão longe, em outro lugar, em outros estados, em outros países, que atravessaram o oceano, Senhor, que estão em outros lugares distantes. Ó Pai, pessoas que vão nos assistir, pessoas que estão nos ouvindo, Senhor, que vão nos ouvir no futuro, Pai, que o Senhor possa visitar nesta noite toda angústia, todo medo, todo pavor, tudo aquilo que é maligno, Senhor, caia por terra nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos e tomamos posse da liberdade que nós temos em Cristo, liberdade que nós temos no Senhor, Pai. Espírito de Deus, toma este lugar, toma as nossas vidas, toma o nosso coração. Em Teu nome nós oramos. Aleluia. Irmãos, este mês nós estamos aqui na igreja num alvo de orar pela nossa família, orar pela nossa casa, pelos nossos familiares. Nós estabelecemos este mês na terça-feira a gente tem feito isso, orado pelos nossos alvos, sabe? Pessoas que têm, eu não sei se você já tem percebido, tem famílias que têm histórias assim, histórias que a gente não entende. São problemas de natureza de aborto, de vingança, problemas hereditários que vai se estendendo de família em família, em família, em família. São uns paradigmas que parece que nunca se resolvem. Eu quero nesta hora, junto com você, antes da gente começar esse culto de adoração a Deus, eu gostaria de você orar pela sua casa, orar pela sua família, que você possa pedir nesta noite que Deus visite a sua família, a sua casa, o seu lar, seus filhos. Se você é solteiro, fala: Deus, aonde está a minha esposa? Manda ela, Senhor, manda ela no cavalo alado. Não existe cavalo alado, né, irmãos? Mas manda ela, Senhor, é minha bênção. Se ela estiver embaraçada em algum lugar, desembaraça a vida da minha esposa, do meu esposo. Amém? E você que tem filho, parente, levanta suas mãos junto comigo.
juntos como igreja, Senhor, nesta noite, nós queremos fazer mais uma oração ao Senhor, meu Pai, pedindo pela nossa família. A nossa família é bênção do Senhor, a nossa casa, os nossos familiares, aqueles que estão perto, aqueles que estão distantes. Deus, visita nossos familiares, traz, meu Deus, arrependimento, traz alegria, traga a tua bênção, a tua paz. Oh Espírito de Deus, que o Senhor tome nas tuas mãos nesta noite os nossos familiares, e nós liberamos palavra de bênção. Nós nos unimos aqui agora, Senhor, declarando que a nossa casa é uma bênção, a nossa família é uma bênção, o nosso lar é uma bênção, e em nome de Jesus, ó Pai, nesta noite já repreende toda enfermidade, todo mal-estar, fadiga, angústia, toda tristeza, toda depressão, todo medo, tudo aquilo que tem vindo sobre nós. Deus, lança por terra nesta noite toda enfermidade, Covid, vai embora do nosso meio. Nós te repreendemos e declaramos que o Senhor é Senhor deste lugar, Senhor das nossas vidas, Senhor da nossa casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repita assim comigo: eu vim, mais uma vez e bem alto, eu vim adorar a Deus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com entusiasmo, com empolgação, com alegria no coração. Deixa Deus te usar nesta noite de uma forma especial, amém? Vamos cantar e celebrar o Senhor. Scott. Glória a Deus, graça e paz, igreja, amém? Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite para poder exaltar e engrandecer o nome do nosso Senhor, amém? Ele é exaltado, amém? Eu convido você nessa noite a render louvores a Ele, amém? Declare: Ele é exaltado, o exaltado dos céus. Declare: eu louvarei, Ele é exaltado, exaltado o seu nome, louvarei. Levante suas mãos e declare: Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o exaltado do céu. Ele é o Senhor. Então declare: sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado do céu. Oh, oh, Ele é exaltado, exaltado do céu. Ele é exaltado. Será que você pode levantar suas vozes e declarar? Ele é exaltado. Louvarei. Então declare: Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado do céu.
canção aqui todo mundo conhece, amém? Eu quero ver as palmas da igreja assim, ó. Pai nosso, declare, que estás no céu, santificado, santificado, seu nome é Emanuel. Então declare assim, ó. Venha ao teu reino, sua verdade prevalecerá, glorificado Leão de Judá. Então declare assim, ó. Quando dobro os meus joelhos, posso até tocar o céu. Minha humilde coração, move o coração de Deus. Oh, Ele ouve a oração do justo, Ele ouve a oração do justo, ó, daquele que é fiel. Tem alguém fiel aqui nessa noite? Será que eu posso ouvir louvor de júbilo aí do pessoal fiel, amém? Então declare: Pai nosso, que estás no céu, santificado, seu nome é Emanuel. Então venha ao teu reino, tua verdade prevalecerá, glorificado Leão de Judá. Quero ver você cantando, amém? Quando dobro os meus joelhos, posso até tocar o céu. Minha humilde coração, move o coração de Deus. Ele ouve a oração do justo, Ele ouve a oração do justo, daquele que é fiel. Quando dobro os meus joelhos, posso até tocar o céu. Então declare: minha humilde coração. Só ela move o coração de Deus, amém? E Ele vai ouvir, amém? Ele ouve a oração, Ele vai ouvir sua oração nessa noite. Quem acredita? Ele ouve a oração do justo, daquele que é fiel. Pai nosso, Pai, daquele que é fiel, daquele que é fiel, daquele que é fiel, daquele que é fiel. Só quem é fiel, aplauda Ele nessa noite, amém? Glória a Deus. Quantos vieram aqui para consagrar a sua vida nas mãos do Senhor essa noite? Será que você pode levantar suas mãos comigo? Em espírito de oração, você dizer assim: Senhor Deus, eu consagro, Pai, a minha vida nesta noite a Ti, Deus. Receba os nossos louvores, receba a nossa adoração. Rei dos reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Será que você pode declarar amém? Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo.
pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Declare: celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que nele está. Declare: toda a terra celebra a ti, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Todos aqui nessa noite vieram consagrar a sua vida ao Senhor. Que nessa noite você pare de assistir ao culto, que você seja parte do culto, que você seja adoração, que você traga a sua vida como louvor, como sacrifício a Deus. Será que você pode declarar comigo? A honra, a glória, solte a sua voz, diga isso. A força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Será que você pode dizer? A honra, levante suas mãos e declare: a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei. Será que você pode levantar as suas duas mãos e dizer o mais alto que você pode? A honra, a glória, a força e o poder ao Rei
Rei dos reis e Senhor, te entregamos. Será que você pode dizer mais alto? Rei dos reis, te entregamos nosso viver. Então diga a Ele, pra te adorar. Onde flui o amor. Será que você pode cantar isso para Ele? Em espírito, nós te adoramos. Então diga mais forte. Você está cantando é para Ele, não é para mim não. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
você vai levantar suas duas mãos, vai cantar o mais forte que você puder para Ele. Levante as suas duas mãos mais altas para te adorar. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Não perca esse momento, irmão. Não perca esse momento de adoração, de louvor. Continue com seus braços levantados. Continue adorando a Ele, bendizendo a Ele, glorificando a Ele. Oh, Senhor, nós viemos aqui para isso, ó Pai, para bendizer o Teu nome, para glorificar o Teu nome, para dizer, Senhor, que sem Ti nada somos. Oh, Deus, oh, para Te adorar, oh, Rei, foi que eu nasci, foi que eu nasci. Isso, Jesus, o meu prazer. Aleluia, meu prazer é aonde, igreja, aonde? Nos átrios do Senhor. Meu prazer é aonde? Na casa onde flui o... Oh, aleluia, oh, aleluia. Aplauda o Senhor nessa hora. Aplauda Ele, glorifique a Ele, dê gritos de júbilo nesse lugar, gritos de louvor nesse lugar, adore a Ele no seu lugar, aplauda Ele, pule no seu lugar agora, grite, dê gritos de glória, dê gritos de aleluia, oh, sorria, oh, o Senhor está nesse lugar, oh, aleluia, oh, Senhor, a tua igreja te adora nesse lugar, ó Pai. A tua igreja te adora. Recebe, Senhor, no teu trono essa adoração, porque é tua. Porque não existe outro além de ti. Não existe outro. Não existe outro além de ti. Não existe outro. Não existe outro. Oh, aleluia. Vamos adorar o Senhor com mais um hino? Vamos adorar. Eu estava ali, irmãos, no meu banco, navegando nesse oceano do Espírito, e eu quero convidar você nessa hora a se libertar de tudo. Feche seus olhos nessa hora, esqueça os seus problemas, esqueça o que está lá fora, e navegue agora, navegue agora, navegue agora. Oh, Senhor, eu navegarei no oceano do isso, oh, e ali, isso.
presença, sinta a presença. Oh, eu adorarei, Senhor. Oh, Senhor, no oceano do Espírito. Oceano do Espírito. E ali, Senhor, ali adorarei. E ali adorarei ao Deus. Oh, vem Espírito, vem Espírito, Espírito, Espírito. E desce vem como vem Pentecoste. E enche-me, oh, enche-me, Senhor, nessa noite. Oh, Espírito, Espírito, oh, move, Senhor, move. E desce como, desce, Senhor, desce, desce, desce. Vem como vem, Pentecoste, Senhor, e faz de novo nesse lugar. Eu adorarei, ao Deus, oh, aleluia, da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Oh, eu adorarei, ao Deus. Isso, adore a Ele, levante suas mãos para os céus e adore a Ele. Ele te compreendeu sem nenhuma explicação. Oh, sem nenhuma. Oh, Espírito do Senhor, Espírito, Espírito, que desce vem como vontade que dá é de ficar. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante
Levante as mãos onde você está e dê um brado de glória aí onde você está. Está fraco, dê um brado de glória a Deus onde você está. Aleluia, aplauda o Senhor, amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Vamos aproveitar que os irmãos estão de pé. Ainda não tirou oferta não, né, pastor? Depois? Agora? Amém. Vamos adorar o Senhor então com a nossa oferta, nosso dízimo, ministério de louvor, amém? Scott hoje está me matando do coração, só indo, rapaz. Pastor Jorge, a figueira não floresça, haja frutos na videira, eu não temerei. Sei que para além das nuvens, o sol não deixa de brilhar, sei que até escureceu. Não, 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 ele está em Deus, eu sei que posso em Deus, ele que me fortalece. Adolescentes de 12 e 13 anos, por favor, pastor Paulo e pastor Isabela, está lá na porta. 11, 12 e 13, amém? 11, 12 e 13, por favor, acompanhe o pastor Paulo, pastor Isabela, amém? Serão ministrados lá, Ministério de Louvor, obrigado, Deus abençoe. Prepare aquele hino. Rapaz, você trouxe comunidade evangélica da Penha, filho. Sabe quem solava esse hino, a comunidade evangélica da Penha? Era uma menininha desse tamaninho, Aline Barros. A honra, a glória. Ela começou com esse hino. Não, eu era muito novo ainda, era da época do pastor Rogério, assim. Entendeu? Amém. Glória a Deus, amém? Quantos estão felizes? Amém. Tem que falar amém, irmão, porque a máscara não dá para ver você sorrindo. Então eu acredito que você esteja sorrindo, né? Eu não sei onde que eu boto esse mistério aqui, rapaz. Vai para lá, vem para cá. Posso pendurar aqui, vaso? Pronto. Amém. Pastor, as crianças pequenininhas, de 10 para baixo. De 10 para baixo, tem alguém aí? Acompanha aqui a pastora Rose. De 10 para baixo. Vamos lá, pastora Rose.
Não é pequeno não, tá, irmão? É criança. Não é pequeno não, é criança. Então vamos lá, abaixo de 10 anos com a pastora Rose. E os jovens, cadê os jovens? Vou dar uma moral. Daqui para lá, quem é jovem, deixa eu ver, levanta a mão. Fica aqui comigo, tá? Jovem, levanta a mão, gente. Cadê o jovem dessa igreja? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom, né, irmãos? Hoje de manhã teve batismo na igreja. De novo. Hoje de manhã teve batismo na igreja. Amém. Glória a Deus. 6 irmãos desceram as águas batismais. Cadê eles? Estão por aí? Levanta a mão bem forte aí. 1, 2, 3. Cadê os outros 3? 4. Cadê os outros 2? Mas já batizou, já começou faltando culto, Jesus? Como é que faz? Batizou, virou membro, já faltou. Estou brincando, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Hoje foi uma grande festa. Louvamos a Deus pela vida de vocês, que tomaram a decisão, a melhor decisão da vida de vocês, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. Amém? Glória a Deus, porque nós estamos aqui. Abra sua Bíblia comigo, sem mais delongas, porque as horas vão avançando. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas. E você vai lá no capítulo 5. Quando você abrir em Lucas capítulo 5, você vai dizer para mim, eu já abri. Está faltando gente aí. Lucas, capítulo de número 5. Livro do doutor Lucas, capítulo de número 5. Os irmãos, deixa a Bíblia aberta aí que eu vou começar contando uma história. Talvez eu não seja um bom contador de história, né? Como o pastor Esterley, como o pastor Melvaí, histórias lá de Itapuranga, né, pastor Melvaí? Essas histórias tão boas, né? Eu não sou muito bom contador de história, pastor Marco. Mas eu vou contar a história de um rapaz. E essa história, os irmãos me permitam voar comigo nessa história. Porque nós estávamos meditando sobre esse texto e uma das perguntas que eu busquei na internet, busquei em tantos lugares, não obtive a resposta. Então eu orei e aí pedi permissão ao Senhor para que eu contasse essa história, para que através dessa história nós tivéssemos o contexto da mensagem de hoje. E os irmãos vão entender o porquê. Nasceu em Israel um menino, dentro de todas as liturgias, de todos os cuidados, de toda a lei. Nasceu esse menino, um menino judeu, um menino que nasceu dentro das suas tradições, filho de pais ricos. O pai dele era rico, o pai dele era coletor de impostos. E naquela época o coletor de impostos, ele eram homens abastados. Se você for ver lá em Lucas, também nesse mesmo evangelho, Lucas 19, conta a história de um publicano coletor de impostos que foi Zaqueu. Ele era um homem rico também. Por que eles eram ricos? Porque além deles coletarem impostos, eles sempre cobravam um pouquinho mais, desde aquela época, né, irmão? Então, eles cobravam um pouquinho mais de impostos e que esse pouquinho mais ficava para eles. Então, esse homem, ele cresceu coletando impostos do seu próprio povo. Eles eram funcionários do Império Romano. E esse menino nasceu e ele cresceu nesse ambiente, foi educado por esse pai, recebeu uma educação bastante elevada para aquela época. Ele aprendeu a língua, né? Aprendeu o aramaico. E ali ele foi crescendo naquele ambiente de riqueza, naquele ambiente de falcatruas, naquele ambiente de enganação. E chegou um determinado momento que ele teve que assumir os negócios do pai. O pai dele já estava velho e ele não conseguiria mais atuar, era muito pesado. E como um bom filho, ele assumiu esse trabalho do pai. E assumindo esse trabalho do pai, ele continuou fazendo as mesmas coisas. Por quê? Porque ele assim havia sido ensinado. Então ele começou as mesmas coisas, cobrava impostos de maneira dura, de maneira rigorosa. Por que ele fazia isso? Porque ele entendia
que quando ele coletava esses impostos, sobrava alguma coisa para ele, e precisava sobrar, para que ele pudesse manter o mesmo patamar de condição financeira que a sua família tinha, para bancar todos os seus luxos, para bancar tudo aquilo que o seu pai sempre bancou através desse dinheiro que até então a gente podia chamar de ilícito. E aquele jovem cresceu e se tornou um adulto, e aí ele começou a conviver com um outro problema. A própria comunidade onde ele era inserido começava a acusá-lo de muitas coisas. A comunidade começava a chamá-lo de traidor, de mentiroso, de usurpador. E por onde ele andava, pastor Marcos, as pessoas o acusavam de traidor. Por que traidor? Porque ele estava traindo o seu próprio povo. O povo entrava na fila da coletoria e quando as pessoas não tinham mais nada para dar, ele arrancava tudo que a pessoa tinha. Como diz na gíria, sem dó e sem piedade. Porque tudo aquilo ali era em nome do Império Romano, em nome do rei. Então ele tinha autonomia para fazer isso. Geralmente esses coletores de impostos, eles eram cercados, eles tinham soldados pretorianos, os soldados da guarda real junto com eles, para evitar qualquer tipo de manifestação, de tumulto. E ali ele tinha essa autoridade. E ele começou a sofrer essas acusações. E essas acusações começaram a tocar demais no seu íntimo. E assim como, e aí me permita, vocês estão viajando comigo, né? E assim como um dia Zaqueu ficou sabendo de um homem diferente que havia pisado na terra, principalmente na cidade de Cafarnaum, Zaqueu começou a tomar algumas curiosidades, mas eu não estou falando de Zaqueu. Assim como Zaqueu. E esse moço, ele começou a escutar algumas conversas, algumas coisas que estavam acontecendo. Atrelado a isso, esse sentimento já de amargura, um coração triste, um coração abatido, já não tão satisfeito, o dinheiro, as regalias, o poder, já não supria mais o coração daquele homem. Aquele homem começava a sentir um vazio que somente as pessoas que não conhecem o Cristo ressurreto possuem. E aquele homem começou a sentir esse vazio, só que ele não sabia o que era. Nas entranhas da sua vida, nos calabouços da sua mente, no escuro do seu quarto, eu imagino aquele homem chorando amargamente, como o próprio Cristo havia mencionado quando ele falou a parábola sobre o publicano e o fariseu. Quando Cristo fala que o fariseu foi orar e, levantando as mãos para o céu, disse: ainda bem, Senhor, que eu não sou como aqueles pecadores, que eu não sou como aqueles mentirosos, eu estou livre disso, dou o meu dízimo, dou as minhas ofertas, jejuo 2 vezes por semana. E aí Cristo vai falar do publicano, e o publicano no escuro do seu quarto não conseguia sequer abrir os olhos e olhar para os céus. E as únicas palavras que saíam da boca do publicano era: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, sou um pecador. E aí eu pego as palavras de Cristo e jogo dentro desse contexto. Esse homem já estava num processo em que ele não suportava mais a situação em que ele vivia. De novo, as luxúrias, os manjares do mundo não satisfaziam mais ele, porque tinha algo que ele precisava viver. E ele, um certo dia, monta a sua barraquinha, porque diz o texto que, dependendo da aldeia onde se alocavam, eram quase 200 publicanos espalhados. E ele monta a sua mesinha, monta o seu cenário, monta ali, vem os seus soldados pretorianos ficavam em pé ao lado dele. Só que naquele exato momento ele monta a sua barraquinha exatamente na cidade de Cafarnaum, às margens do rio. E o que ele não sabia, e somente ele não sabia, que aquele dia seria um dia especial para a vida dele. Se você já abriu Lucas, capítulo 5, você vai viajar comigo até o versículo de número 27, que diz assim: e depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria,
e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque até aqui nós podemos sentir a Tua presença neste lugar. E eu creio, Senhor, que assim como este homem teve um encontro, nessa noite, muitos de nós também teremos esse encontro aqui nessa noite. Pai, muito obrigado por tudo, entrego tudo em Tuas santas mãos, no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. A chamada de Mateus, esse homem em que pedi permissão aos irmãos, aos teólogos, a todos, que eu contasse essa história, porque não existe a história de Mateus. Você vai buscar na internet, não existe nenhum contexto, nenhuma história que narre a vida desse jovem. Apenas que ele era filho de Alfeu e que também era coletor de impostos. E aí ele rende a profissão do pai, como eu já contei essa história. E existe um momento na vida desse homem em que ele já não se sentia mais preenchido por aquilo que estava acontecendo com ele. Então ele monta a sua barraquinha, ele monta o seu ponto de coletagem exatamente aonde o Cristo ia passar. A Bíblia vai dizer que Jesus ele havia acabado de sair. O versículo que nós acabamos de ler diz que, e depois disso, ou seja, depois que Jesus havia curado aquele paralítico, os irmãos conhecem a história do paralítico que é descido pelos telhados. 4 jovens descem aquele paralítico desce aonde estava Jesus, e Jesus fala para ele: olha, perdoados estão os teus pecados. E aqueles homens fariseus que estavam ali arrazoavam em seus pensamentos, dizendo: olha, mas que só Deus pode perdoar pecados. E aí o Cristo, para mostrar para eles que Ele tem poder nos céus e na terra para perdoar pecados, Ele diz àquele homem: levanta, toma a tua cama e anda. E aquele homem levanta naquele exato momento, pega a sua cama, e ali há uma grande festa e um grande temor naquela população. O versículo que antecede o que nós lemos vai dizer o seguinte, versículo 26: e todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, porque eles nunca haviam testemunhado aquilo que estava acontecendo naquele lugar. Jesus sai dali. Jesus sai daquele ambiente em que todos estavam glorificando e exaltando, porque haviam visto algo que até então não tinham sequer imaginado. Jesus sai dali porque Jesus tem um outro compromisso. Jesus não parava quieto porque ele sabia que o ministério dele era curto e ele precisava fazer tudo aquilo que era propósito do Pai. Tudo aquilo que o Pai havia colocado no seu nome para que ele fizesse, Jesus tinha que fazer. Jesus sai dali porque Jesus, no seu íntimo, e como mais uma vez nós aprendemos na escola dominical hoje, ele era 100% homem e 100% Deus. Ele sabia exatamente quem ele iria encontrar naquela caminhada de Cafarnaum. Ele sai dali e diz o texto que ele olha, ele viu um publicano chamado Levi. Eu imagino esse encontro. Levi certamente, ou Mateus, certamente já ouvia mensagens, já ouvia as pessoas testemunhando, já ouvia pessoas contando, já ouvia pessoas evangelizando, já havia pessoas exatamente falando que aquele homem de Nazaré era um homem diferente. Aquele homem de Nazaré, você tinha vontade de ficar perto dele, porque as palavras dele, como disse Pedro, eram palavras de vida eterna, eram palavras que transportavam você para uma outra atmosfera, eram palavras que traziam a lei para dentro do teu coração e transformava aquela lei em algo vivo, e você vivenciava aquela lei de uma maneira onde o amor reinava. Então aquele homem começou a ouvir aquilo, e de repente ele está ali. Imagina aquela fila, viaja comigo, irmãos, a fila daqueles irmãos, todos eles ali reclamando, resmungando. De repente Jesus entra naquela fila, e Jesus vai caminhando passo a passo, e chega um momento que ele fica de frente com Levi. Levi olha para ele olha para Levi, e diz o texto que não foi mencionada uma palavra sequer, somente uma ordem: segue-me. Porque Cristo sabia que o que aquele homem precisava
era simplesmente segui-lo para receber dele aquilo que nenhuma outra pessoa poderia lhe dar. Às vezes as pessoas seguem tantas pessoas, irmãos, seguem tantas pessoas, tantos youtubers, tantos web pastores foram criados. Está aparecendo pastor hoje igual pé de... Como é que é aquele negócio que escorrega, que dá em Goiânia, que dá em todo canto? Como é que é? Jamelão. Quando está na época de jamelão, é na BR, é não sei onde, todo lugar é jamelão. Está aparecendo pastor de tudo quanto é lado na internet. Você não sabe de onde ele veio, você não sabe o que ele se formou, você não sabe do que ele está falando, você não sabe se ele tem calo na mão, porque pastor tem que ter duas coisas, irmão: calo na mão e cheiro de ovelha. Pastor que não tem calo na mão e cheiro de ovelha, esquece, corre dele. Isso é web pastor. Então tem muita gente seguindo, esperando conseguir alguma coisa, mas não consegue nada. O que consegue é encher a cabeça de caraminhola, encher a cabeça de coisa contrária, encher a cabeça de usos e costumes que não tem nada a ver. Quer ouvir alguém? Quer seguir alguém? Aqui tem 15 pastores para você seguir. 15 para você seguir. Então siga o seu pastor, siga a sua pastora. Pastor, eu queria uma sugestão de um livro. Pergunte ao seu pastor qual o livro que você vai ler. Eu quero uma sugestão de um curso. Pergunte ao seu pastor qual é o curso que você vai fazer. Eu vinha de uma época, irmãos, que até carro o irmão trazia para você ungir a chave. Lembra disso, pastor? Lembra disso aí? O irmão comprava um carro, ele ficava desesperado para ir na igreja. Pastor, comprei um carro, o senhor ora por mim? O pastor levantava a chave, orava, era aquela festa. Pastor, estou comprando uma casa. É mesmo, irmão? É, mas eu não vou botar um móvel lá dentro enquanto o senhor não for lá orar. Antigamente era assim, irmão. E nós somos felizes até hoje por causa disso. Então, às vezes, nós seguimos. Aquele homem seguia muitas coisas, muitas pessoas, talvez. Aquele homem poderia seguir orientações do seu pai, orientações até mesmo do povo romano que estava ali, orientando a ele a esquecer essas coisas, esses malucos aí que seguem um maluco pior ainda. Mas naquele dia, especificamente, ele teve um encontro com o homem de Nazaré. O homem de Nazaré tinha um encontro marcado com aquele publicano. E quando Deus tem um encontro marcado com alguém, se prepara, meu irmão, que a vida vai mudar, a situação vai mudar, a página vai virar, o título do livro vai virar, vai mudar, porque aonde ele entra, alguma coisa vai acontecer. Quando Cristo entra na história, você e eu nunca mais somos os mesmos. Aquele homem de Nazaré, ele entrou naquela fila e ele começou a andar, ele deu de cara com Zaqueu. Zaqueu olhou para aquele homem e eu imagino o olhar de Cristo, porque um olhar, irmãos, um testemunho, vale mais do que 1000 palavras. Um olhar do Cristo para aquele homem, um olhar de amor, um olhar de misericórdia, um olhar em que realmente ele não estava mais olhando para aquilo que ele estava cometendo, mas Cristo estava olhando para o buraco que tinha no coração daquele homem. Cristo estava olhando para as necessidades que aquele homem tinha. Necessidade, pastor? Era necessidade da alma, homem doente da alma. Ele era criticado, ele era zombado pelos seus compatriotas, era chamado de traidor, andava na rua, tinha que andar escoltado. Lá vai o traidor, lá vai o mentiroso, lá vai aquele que rouba. Tem muita gente nos nossos dias que não se incomoda com esses títulos, porque quem não se incomoda com esse título, porque é. Quem não se incomoda com o título de ladrão é porque é. Desculpa aí abrindo uma janela para o momento que nós estamos vivendo. Fecha a janela. Mas ele se incomodava com esse momento. Ele se incomodava com essas palavras. Por quê? Porque apesar de viver numa escola onde ensinaram a ele a ser publicano, a roubar, a fazer falcatrua, a desviar, ele era um judeu e como judeu, ele sabia da existência de um Deus.
Ele sabia da existência de um Deus todo-poderoso. E ali ele tem um encontro com Cristo. E Cristo sabia do buraco, da necessidade, das amarguras, das agruras que consumiam o coração daquele homem nas noites quando ele entrava dentro do seu quarto. Só Deus nos conhece no íntimo do nosso quarto. Só Deus sabe o que vai no seu coração quando você deita a sua cabeça no travesseiro. Só Ele. Talvez nós estamos aqui, talvez estamos nos Instagram da vida, nos Facebook da vida, em vários lugares, contando histórias, dizendo que dia maravilhoso, que dia lindo, que dia esplendoroso, eu sou feliz, estou viajando, e mas quando nós entramos no escuro do nosso quarto, só Deus consegue contar as lágrimas de tristeza que descem dos nossos olhos. Só Ele consegue entender as frustrações do nosso coração. Coisas que nós não podemos contar, coisas que muitas vezes o nosso íntimo nos impede de compartilhar. Aí entramos para dentro do nosso quarto, muito mal, às vezes nos ajoelhamos, porque às vezes o contexto de se ajoelhar pode contagiar alguém de que você está com um problema, e você deita naquela cama, abraça aquele travesseiro e pergunta: Senhor, por quê? Por que isso está no meu coração? Eu olho para minha casa, não me falta. Eu olho para minha família, não me falta. Eu olho tudo para minha volta e não me falta. Senhor, a minha pergunta é: por quê? Por quê? Aquele homem, ele estava fazendo essa pergunta no seu íntimo. Não me falta nada, mas me parece que falta tudo. O que está faltando para a minha vida? Ó Senhor, o que está faltando para a minha vida? Ó Jeová. E naquele exato momento ele encontra aquele que tem as respostas que vão preencher o quebra-cabeça existencial dele. E é a mesma pessoa que está aqui nessa noite com o mesmo propósito de tapar os buracos do quebra-cabeça da minha e da sua vida, que nos impedem de avançar, que nos impede de cumprir o propósito que Deus colocou na sua e na minha mão para fazer nessa terra. Porque, irmãos, tem uma verdade aqui que eu preciso dividir com vocês. E eu vou beber uma água, que essa aqui não é taça de Salomão, é taça de Melvaí. Aguenta aí que isso é forte. Todos nós, pergunta para mim: eu também, pastor? Pergunta aí. Não, eu só vou continuar, estou igual o Marco Feliciano, só continuo se todo mundo perguntar. Pergunta para mim: eu também, pastor? Não vi gente levantando a mão, então eu vou de novo. Pergunta para mim: eu também, pastor? Você também. Todos nós fomos chamados com um propósito. Temos um propósito nessa terra. Você não foi chamado só para ser santo, para ser salvo, para ser resgatado, para ser toda essa agenda de bênçãos que muitas vezes você tem ouvido. Você foi chamado porque você tem um propósito de Deus. Você tem algo que Deus separou para que você faça. Ninguém vai fazer, você vai fazer. Enquanto você não descobrir qual é o propósito, enquanto você não viver esse propósito, você vai continuar andando. Parece que está faltando um pedaço nesse quebra-cabeça, porque não vai preencher. Porque o que está faltando nesse quebra-cabeça existencial da sua vida é exatamente cumprir o propósito que Deus preparou para você nessa terra. É cumprir esse propósito. Quando você entender qual é Quando você entender qual é o propósito que Deus tem para com você nessa terra, te prepare, que você vai virar uma dinamite na mão de Deus. Os problemas vão passar batido, as setas vão voar, vai vir dado inflamado do inimigo, mas você vai olhar para o horizonte e vai dizer: eu sei quem eu tenho crido, eu sei porque eu estou aqui, e eu sei quem eu tenho me chamado, eu vou seguir com fé, porque eu sei que eu tenho um propósito de Deus na minha vida.
Todos aqueles que Deus chamou com um propósito, ele viu, pastor. Ele viu, e ele não viu as suas incapacidades, ele não viu os seus temores, ele não viu os seus pecados, ele viu a bomba que você poderia se transformar quando tomasse posse dessa verdade. Pastor, tem isso? Tem. Vou mostrar para você. Quando Deus olhou para Abraão, ele não viu um homem de 90 anos, ele viu um pai de multidões. Quando ele olhou para José, ele não viu um menino no fundo de um poço, ele viu um governador do Egito. Quando ele foi ver Davi, ele não viu Davi como o menor da casa, ele viu Davi como um rei de Israel. Aleluia! Quando ele foi olhar para Mateus, ele não viu Mateus como um publicano, ele viu Mateus como um evangelista. Quando ele olhou para Salomão, ele não viu apenas um menino pedindo sabedoria, ele viu o rei mais sábio da história. Eu quero te dizer uma coisa: quando Deus viu você, ele viu coisas em você que ninguém mais viu, e só ele sabe o potencial que você tem na obra dele. Só ele sabe. Deus, quando ele vê, ele enxerga muito além do potencial que você imagina ter. Mas pastor, eu sou jovem, pastor, eu sou pequenininho, pastor, eu sou pecador, pastor, isso é isso. Para com isso. Não se vitimize demais, irmão. Paulo, ou chamado Saulo de Tarso, Deus, quando olhou para ele, não o enxergou como um perseguidor, não o enxergou como um homem que permitiu a morte de Estevão. Deus olhou para Saulo e falou: vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido. Cadê o vaso escolhido aqui dessa noite? Cadê você que é vaso escolhido? Eu não estou vendo, eu não estou vendo, eu não estou vendo. Cadê você que crê e sabe que é vaso escolhido? Você é vaso escolhido das mãos de Deus. Você que entrou aqui hoje, aleluia, e eu estou sentindo a presença do meu rei aqui, porque quando eu sinto a presença dele, é o Espírito Santo que nós louvamos aqui, lembra? Espírito, Espírito, enche, e eu estou cheio. Quem que está cheio do Espírito Santo aí? Quem que está cheio do Espírito Santo aí? Tem que transbordar, irmão. Paulo falou que nós não devemos nos embriagar com vinho onde há contenda, mas tem que se encher do Espírito Santo. E aquele homem teve aquele encontro com o rei, porque Jesus não viu. Olha o versículo, irmão. E Jesus, depois disso, saiu e viu. Ele viu que Mateus seria muito mais do que um publicano. Mateus seria o homem que escreveria um evangelho. Mateus seria um homem que pregaria pela Judéia, pela Etiópia, pela Macedônia. Ele sabia que seria um homem que daria testemunho de fé. Ele sabia que seria um homem que pregaria aos quatro cantos. Jesus enxergou nele algo que ninguém mais enxergava. Por isso que quando Mateus escreve o Evangelho de Jesus Cristo, ele narra o Evangelho como Jesus sendo o rei, porque ele precisava não mais de Antipas, que era o rei que ele servia. Agora ele conheceu o verdadeiro rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E agora eu não quero mais saber de Roma. O meu negócio agora é com o rei dos reis. Ele entendeu qual era o propósito dele. E o texto aqui vai dizer, um texto, irmão, com 2 versículos. O que é que Jesus falou para esse homem? Nada. A única coisa que ele falou é: segue-me, vem. Porque Jesus enxergou nele, irmãos, quando eu estava viajando nesse texto, eu fiquei impressionado com as coisas que invadiam o meu pensamento, pastor Melvaí. O jovem rico se aproximou de Jesus querendo segui-lo. E Jesus não falou para ele: segue-me. Porque Jesus enxergou naquele jovem pecados, mas enxergou algo que iria impossibilitar a caminhada, impossibilitar o propósito. Para Levi não. Para Levi, Jesus olhou para ele e falou:
tu é pecador, mas eu tenho certeza que tu vai ser uma bomba na minha mão, que você vai ser um pregador do Evangelho, que você vai fazer diferença na sua geração. Jesus nem perguntou nada, Jesus sabia qual era o propósito daquele homem, sabia que ele precisava dessa necessidade. Jesus só vira para ele: vem, olha, segue-me, vem comigo que eu vou te mostrar, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar qual é o teu propósito. E a Bíblia vai dizer que ele, deixando tudo. O que ele deixou, pastor? Tudo. Tudo que estava com ele deixou. E agora vem, irmãos, o que é mais lindo nesse tudo. Porque quando a gente fala que ele deixou tudo, pastor Rogério, as pessoas pensam logo no material, né? Ah, ele deixou família, deixou dinheiro, deixou herança, deixou as suas frustrações, deixou o buraco que ele tinha, deixou os enganos, deixou as crises, deixou as acusações, deixou tudo para trás. Ele agora só queria saber de Cristo, porque ele enxergava que existia uma nova vida esperando por ele, a ponto de que ele ficou tão feliz que ele falou: olha, eu vou bancar agora vou fazer um banquete na minha casa e está todo mundo convidado. A alegria dele era tanta, a mesma alegria que alcançou Zaqueu. Capítulos depois, o mesmo publicano, um publicano também que estava sofrendo as mesmas acusações. Jesus entra na casa de Zaqueu e diz: Zaqueu, hoje a salvação chegou na tua casa. E ele se converteu, e ele mudou, e Zaqueu testemunhou por onde ele andava. Ele ia retribuindo tudo aquilo que ele pegou, ele retribuía 4 vezes mais. Eu tomei de você, está aqui de volta. Eu roubei de você, está aqui de volta. Ué, mas esse aí era aquele Zaqueu? Esse aí era aquele que roubava? Era aquele que roubava. O que aconteceu com ele? Ele encontrou o Cristo, ele encontrou o seu propósito, ele mudou de vida, ele restaurou, ele agora está testemunhando das maravilhas do Rei. Aleluia. É isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus quer fazer através da tua vida. Entenda nessa noite, tenha um encontro com Ele diferente nessa noite, neste lugar. Eu sei que o pastor, a gente tem hábito de dizer: você veio aqui adorar. Eu creio também que nós viemos aqui adorar, mas você veio aqui porque Ele te trouxe aqui. Ele te trouxe até esse lugar, porque muitos que estão aqui não queriam nem vir, mas em algum momento ele se viu, já estava dentro do carro arrumado vindo para cá. É porque Deus quer falar com você uma coisa. Deus quer falar com você no teu profundo. Você tem um propósito na obra do Senhor. Você tem colocado impedimentos e muitas coisas não têm acontecido na Manala Passuricala. E muitas coisas não têm acontecido porque você tem fugido do propósito de Deus. Mas nesta noite Deus te chama e vem, siga-me de volta. Eu quero te trazer de volta para o caminho que um dia você andou comigo. Aquele caminho em que você largava tudo, aquele caminho em que você só olhava para a minha obra, aquele caminho que você só pensava em evangelizar, em falar do meu amor. E vem, Cristo está falando para mim e para você nessa noite. Vem, sai desse caminho sem propósito e vem para um caminho que eu vou te mostrar onde você vai parar. Você está entendendo? Você está entendendo qual é o propósito de Deus para a sua vida hoje nesse lugar? O que você e eu temos mudado nessa geração? Qual o impacto que nós temos trazido? Qual o impacto? Que tipo de representantes do reino nós temos sido? Mês de outubro agora vamos completar 504 anos da reforma do pentecostalismo brasileiro, do pentecostalismo mundial, digamos assim. 504 anos, onde os primeiros missionários foram revestidos com o mesmo revestimento que os apóstolos tiveram quando eles estavam em Jerusalém, que Cristo mandou que eles ficassem em Atos 2. Mudou a história da igreja naquela época. Os grandes avivalistas europeus, John Wesley, Charles Spurgeon, grandes homens que foram renovados pelo poder do Espírito Santo. Hoje você vai na Europa, comentários de pastores que vão,
As igrejas estão fechadas, irmãos. Não tem mais nada de igreja. Você vai nos Estados Unidos, berço do Evangelho, berço das principais teorias da prosperidade, né? Teorias do poder do Espírito Santo. Eram igrejas que apregoavam. Vários homens pastores eram exportados para cá para trazer a mensagem. Hoje, muitos dos templos dos Estados Unidos estão tudo fechado. Holanda, Inglaterra, berços das igrejas presbiterianas, berços das igrejas Assembleias de Deus, igrejas grandes que se transformaram em bares, que se transformaram em hotéis. Por que isso, irmãos? Porque fugimos do propósito, fugimos da direção, irmão. Certamente eu não tive a oportunidade de nascer num lar evangélico, mas existe uma verdade que a gente precisa cortar essa verdade hoje em nome de Jesus, irmãos. Algumas pessoas costumam dizer que os nossos pais eram mais crentes do que nós. Nós somos mais crentes que os nossos filhos serão. E os nossos filhos serão mais crentes que os nossos netos. Sabe o que isso significa? Quando chegar na geração dos seus netos, ninguém vai mais estar na igreja. Porque fugimos do propósito. O propósito da chamada de Deus, o propósito de evangelizar. Primeiro em Jerusalém e na Judéia. O que é Jerusalém e Judéia? Dentro de casa. Primeiro em Jerusalém, na Judéia, depois é nos confins da terra. Primeiro aqui, depois lá. A gente não tem mais evangelizado dentro de casa. Os nossos filhos não adoram mais como a gente adorava. Os nossos filhos não leem mais a Bíblia como a gente lia. A minha oração, e aí sou eu, é meu propósito com Deus. A minha oração é que os meus filhos sejam melhores crentes do que eu. E eu luto por isso. E eu sei que eu ainda estou distante disso, e eu estou lutando por isso. Que os meus 3 filhos sejam homens muito melhores do que eu na obra do Senhor. Que essa atitude venha tocar no nosso coração, mexer com dentro de nós. Sabe por quê, irmãos? Foi tocado aqui domingo passado. Essa igreja tem um slogan: abençoando gerações. Mas se você não tratar essa geração agora, não vai ter geração da manhã, irmão. Não vai ter geração da manhã. Nós não temos, os pais não têm mais tempo de conversar com seus filhos dentro de casa. Se a pastora Rose estivesse aqui, talvez a pastora Néia, que trabalha com criança, talvez venha me dar o aval do que eu estou falando. Pais não têm mais tempo de conversar com seus filhos. Quem conversa com os filhos é o WhatsApp, é o Instagram, é o telefone celular que conversa com os filhos. Que tipo de ensinamento bíblico é esse? As igrejas do futuro, se nós não entrarmos dentro do propósito que Deus colocou para cada um de nós hoje, se não mudarmos a nossa vida hoje, se não entrarmos de volta no siga-me de Jesus hoje, talvez tenhamos tempo de consertar o amanhã. Talvez tenhamos tempo de consertar o amanhã. Talvez tenhamos tempo de consertar o amanhã. Porque existe uma outra leva de cristãos, nascendo cristãos. Não estou falando de outra religião, estou falando de dentro de casa. Cristãos de dentro de casa, que estão começando a aceitar aborto, homossexualismo, TTT e outras coisas mais aqui que eu não vou entrar no mérito. Flexibilizaram demais a palavra em nome de templo cheio. Desculpa. Em nome de templo cheio, flexibilizar a palavra. Porque se pegar pesado, ninguém vem. Não me interessa se você vem ou não vem. A verdade precisa ser pregada. A verdade precisa ser pregada. Certa feita, Jesus, quando desceu do monte, ele desceu a marreta. Os discípulos comentaram um com o outro: nossa, mas que mensagem dura. Sabe o que Jesus pediu desculpa para eles? Jesus falou: vocês acharam dura essa palavra? Pode ir embora, não precisa me seguir não. Pode ir embora, segue o rumo de vocês. Aí Paulo se levanta, Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo, e diz: Senhor, para quem nós iremos?
Só tu tens a palavra de vida eterna. O que interessa é pregar a verdade. Essa verdade do versículo que está ecoando aí no mundo político, conhecereis a verdade vos libertará, não é essa a verdade daqui. É essa verdade aqui que a gente precisa conhecer. E tem muita gente que está desconhecendo dela. Sabe por quê? Porque está seguindo pessoas que só postam frasezinhas. Você é mais que vencedor. Você 500 mil seguidores, 600 mil seguidores. Quem é esse homem? Não sei. Esse homem é líder de alguma igreja, pastor Rogério? Não sei. Mas tem 500 crentes seguindo ele. Ele está ensinando o quê? Não sei. Aí eu saio fora do propósito. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Primeiro deles, segui-lo. Seguir a Cristo. Segundo, ser sacerdote da minha casa. Eu preciso ser sacerdote, coluna da minha casa. Eu preciso, agora eu vou usar uma palavra usada nos primórdios, tá? Crente usava muito essa palavra lá atrás. Eu preciso ser o atalaia da minha casa. Lá em casa, quem tem que mandar é o Pai, o Espírito Santo e o Filho. É a Trindade que tem que mandar na sua casa. Eu tenho que seguir a Jesus, ser o atalaia da minha casa e fazer a vontade do meu Pai. Agora eu tenho deixado muita coisa me levar para tudo quanto é lado da minha vida. E aí eu fujo do propósito de Deus. Aí sabe o que acontece? Vazio, depressão, tristeza, angústia, ansiedade, coisas que no passado nem se enxergavam na igreja. Enxergava na igreja crente desse jeito, pastor Rogério? Pastor, faltou. Meu vai, enxergava crente desse jeito? Por quê? Porque crente quando chegava na igreja falava assim, ô glória, o que foi, irmão? Não sei o que é não, mas Jesus está nesse rolo aqui, ó. Ai papai, hoje eu vou sair daqui cheio. Hoje eu vou, irmão, tem folheto aí? Tem, me dá uns 15, uns 20 aí que eu vou botar dentro da Bíblia. Que daqui para casa agora eu já vou queimar esses 15 aqui. Vou evangelizando daqui para casa. Crente não tinha problema, irmão. Porque ele era ensinado que ser próspero era ter ausência de necessidade. Hoje em dia você é ensinado a ser próspero, é ter carro, casa, dinheiro no banco. E aí mudou o propósito, mudaram o propósito de Deus na nossa vida. Por isso que tem muita gente aí frustrada, dizendo que Deus não cumpre promessa. Mas que promessa é essa que não foi Deus que cumpriu? Que promessa é essa que não foi Deus que falou? Que promessa é essa que colocaram, que inculcaram, que venderam, que noticiaram na sua vida e você está achando que não foi Deus que cumpriu? A minha Bíblia está cheia de promessas e todas elas se cumpriram, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus cumpre a sua palavra. O que muda, sabe o que é? E aí eu vou preparar para ir para o final. O que muda não é a promessa, quem muda é a pessoa que recebeu a promessa. Deus fez a promessa para o povo de Israel: vou tirar vocês daqui e vou levar para Canaã. Aí diz o texto que toda aquela geração morreu no deserto. Mas peraí, Deus não havia prometido que aquela geração ia para Canaã? Prometeu. Então não cumpriu? Não é que ele não cumpriu, é que aquela geração já não era mais a mesma da promessa. A pessoa mudou. Quando a pessoa muda, Deus não tem compromisso de cumprir promessa com quem muda, com quem se transforma, com quem sai do propósito, com quem muda. Deus não tem compromisso com esse tipo de mudança. Não tem compromisso. Mas é que Deus prometeu há 15 anos e até agora Deus não cumpriu. Você é o mesmo crente que ele prometeu quando ele falou dessa promessa há 15 anos atrás? Você é o mesmo? Você continua orando como você orava há 15 anos? Você continua jejuando como você jejuava há 15 anos? Você continuava lendo a palavra como você lia há 15 anos? Se você mudou, Deus muda a promessa. Sabe o que ele faz? Ele faz igual o povo de Israel. Se a promessa não chegou para você, a promessa vai chegar para a tua posteridade, vai chegar para a tua geração. Se os seus filhos andarem nos caminhos do Senhor, a promessa que ele fez a você, ele vai cumprir nos seus filhos. Ele vai cumprir na sua geração. Agora ainda há tempo. Levi
se encontrou com ele no meio de 200, mais ou menos, era o que era a fila, era a vila que tinha lá 200 publicanos. Jesus entra naquela vila e começa a andar entre eles e para na fila de Levi, porque era chegado o momento de Levi ter um encontro com Cristo. Você pode ter vindo aqui 200 vezes, mas foi hoje que Deus te trouxe aqui para falar do propósito que Ele tem na tua vida. Você sabe o propósito que Deus tem com você. Você sabe o propósito que Deus te chamou. Deus não te chamou na terra para virar paninho de limpar banco, não, querido. Deus não te chamou na terra para você ser mais um. Deus te chamou na terra para você fazer a diferença dentro da sua casa, na sua rua, no seu trabalho, na sua despensa, na sua sociedade. Deus te chamou para ser um instrumento vivo. E quer que eu te diga mais? Você é o melhor de Deus onde você está. Talvez você não entendeu, eu vou repetir. Você, bate no peito. Você é o melhor de Deus aonde você está. Ah, pastor, eu cheio de pecado? Ah, pastor, sou eu cheio de medo? É você o melhor, porque não tem ninguém. Você está lá, então você é o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus no seu trabalho. Você é o melhor de Deus na sua escola. Você é o melhor de Deus no futebol. Você é o melhor de Deus na sua casa. Você é o melhor de Deus no ônibus. Você é o melhor de Deus no Uber. Você é o melhor de Deus aonde você estiver. Você é o melhor de Deus aqui dentro. Você é um escolhido de Deus, um vaso escolhido para fazer e apregoar as boas novas de Cristo. Quando eu e você tomamos posse desse propósito, ninguém, repite comigo, ninguém, está fraco, ninguém vai segurar essa igreja, ninguém vai segurar você, ninguém vai segurar, sabe por quê? Porque quando você pula para dentro do propósito de Deus, Deus abraça você e diz: agora eu vou contigo, você voltou para o propósito, agora anda comigo, eu vou te mostrar. E aí você vai pegar em coisa mortífera e não vai acontecer, você vai beber veneno e não vai acontecer nada, você vai pisar e os demônios vão correr, você vai orar pelos enfermos, eles serão curados. Por quê, pastor? Porque a unção de Deus voltou para a sua vida. Está dura essa palavra, irmão? Nós precisamos voltar para o propósito. Qual era o propósito da vida de Mateus? Não era ser coletor de impostos. E ele entendeu, sabe por quê? Porque aquilo ali não satisfazia mais ele. Não tinha mais satisfação. E quando nós chegamos nesse nível, é porque nós estamos fugindo do propósito de Deus. Pastor, que tipo de nível? Quando a igreja... Quando a igreja passa a ser um serviço e não um privilégio. Quando vir a igreja não é mais uma alegria, é como se fosse um compromisso. O estar na igreja não é mais entender a atmosfera de adoração que tem neste lugar. É simplesmente um compromisso social para você. Quando você chega nesse nível de frieza espiritual, quando você chega nesse nível, é porque estamos longe do propósito de Deus. Estamos na igreja, cantamos o hino, sentimos arrepio, temos sensações, algo sensorial, espelhinho do braço arrepia, ai, estou sentindo a presença, mas não sai disso. Sai para aquela porta da mesma maneira que entrou. Por quê? Porque estamos longe do propósito. Quando você está dentro do propósito de Deus, do propósito daquele que Deus separou para você, Deus separou algo específico para você, ninguém mais. Você imaginou a pessoa que pregou para Billy Graham? Ele deve ter falado assim: quantas pessoas você ganhou para Jesus nesse ano? Ganhei um só. É mesmo? É. Como é que era o nome dele? Era Billy alguma coisa. É mesmo? É. Depois você não ganhou mais ninguém? Não, não ganhei mais ninguém não. Tá bom, olha o que ele fez. Imagina a pessoa que pregou para John Wesley, o pai do avivamento europeu. Imagine quem pregou o evangelho para ele. Imagine. Qual é o seu propósito? Aquilo que Deus colocou no seu coração está aí ainda. Está aí ainda.
Mas sabe por quê? Nós não acreditamos em nós mesmos. Esse é o maior problema que existe. Não acreditamos naquilo que Deus pode fazer através de nós. E aí voltamos para aquela máxima. Sabe qual é a máxima? Ah, mas eu não vou conseguir. Esquece o eu, irmão. O eu não serve para nada, tudo é Ele. É Ele que vai fazer, é Ele que faz. A honra é dEle, a glória é dEle, o poder é dEle, a unção é dEle, o trabalho é dEle, o propósito é dEle, a prosperidade é dEle, a unção é dEle, o poder é dEle, a libertação é dEle, a salvação vem dEle, é tudo Ele. O que eu faço, pastor? É só caminhar no propósito, é só entender para o que eu fui chamado. Eu preciso entender qual é o meu chamado. Jovem que está aqui dentro, que está me ouvindo, você que está em casa, jovem, diz o texto, sois fortes, porque já venceste o maligno. O que você tem feito com essa jovialidade? O que você tem feito com essa energia que Deus te deu? Não quero colocar nenhum peso aqui sobre as pessoas mais idosas, mas o jovem, é ele que é a energia da igreja, não é isso, pastor Rogério? O jovem é a energia da igreja, é aquele que não para, é aquele que faz, opa, vamos lá, pastor, vamos fazer, vamos acontecer, o jovem é energia pura, o jovem é um eterno novo convertido. Qual é o teu propósito, jovem, aqui dentro? Qual é o teu propósito no reino de Deus? Entenda isso. Na hora que você entender isso, meu irmão, ninguém te segura na obra de Deus. É poder de Deus sobre a tua vida que nem você vai entender o poder de Deus. Nem você vai entender as manifestações que Deus tem para fazer através da tua vida. Deus tem profundidade, Deus tem sonhos de revelação. Vossos jovens terão visões. Olha aí a profecia de Joel. Você vai ter visão, irmão, visões espirituais, visões que o homem não vai ter, a pessoa do teu lado não vai ter, mas você vai ter. É promessa de Deus para os jovens. Não perca a oportunidade de andar no propósito que Deus tem, irmãos. Não podemos fugir desse propósito. Mateus, Levi entendeu qual era o propósito, preencheu a última lacuna do quebra-cabeça da vida dele. Ele falou: agora eu entendi o meu propósito. Não é isso daqui, não é ser coletor de impostos, não é nada disso. O meu propósito é andar com o Criador. O meu propósito é fazer a vontade do Pai. O meu propósito agora não é mais servir o rei Agripa. O meu propósito agora é servir o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E as pessoas todas, aqueles começaram a acusar, começaram a apontar para ele. E pra gente fechar, né? Naquele jantar, todo mundo começou a falar: nossa, mas está na casa de um publicano e não sei o que. Jesus, olha, vamos resumir o negócio. Eu não vim para os sãos não precisam de médicos. Eu vim para os doentes. Eles é que precisam ser curados. E se você quer cura, hoje Deus tem cura para você. Talvez você entrou aqui por essas portas, Ministério de Louvor. Talvez você entrou aqui nessa noite esperando vir uma resposta de Deus para algum problema na sua vida. Pastor, eu vim aqui hoje porque eu estou triste, eu estou abatido, eu estou isso, eu estou aquilo. Olha só como é que Deus é maravilhoso. Deus sabe a maneira como você entrou aqui dentro. E Ele está suando assim, através da sua palavra. Cumpra o meu propósito, que o teu problema eu resolvo. Eu vou profetizar de novo, que muita gente não entendeu. Cumpra o meu propósito, que esse problema aí que para você é impossível, para mim todas as coisas são possíveis. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Levanta a tua mão e diz: eu creio, pastor. Eu creio. Vamos fazer o exercício da fé aí agora. Levante a sua mão, pode ser a direita, pode ser a esquerda, não interessa. Profetiza aí, pastor: eu creio. Eu quero esse propósito de volta na minha vida. Eu recebo esse propósito na minha vida. Eu quero viver o melhor de Deus. Eu quero viver o propósito de Deus. Eu quero ser transformado. Eu quero voltar ao início. Eu quero voltar para essa caminhada de novo. Existe alguém aqui nessa noite? Rapaz,
entrou aqui, que não pertence a nenhuma igreja evangélica, mas você veio visitar essa igreja, você não sabe o que você veio fazer aqui. Talvez você veio através de um convite, eu não sei. Mas você veio aqui e você está aqui dentro. Deus te trouxe aqui. Não tem dúvida disso. E você quer aceitar esse Jesus, porque Jesus plantou um propósito na sua vida. E Ele vai fazer diferença na sua vida. Levante a sua mão onde você está, que eu quero orar por você. Quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Deixa eu ver. Levanta a sua mão. Amém. Temos um Senhor lá atrás. Glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Mas você já é crente. Vai. Amém. Mais alguém quer aceitar Jesus como Senhor? Olha, irmãos, eu não faço leilão de salvação não, tá? Tem leilão das notas musicais, tem leilão de gado, tem leilão de uma porção de coisa. Eu não insisto, não, sabe por quê? Porque a salvação é uma coisa muito cara. Se ninguém quer, a gente guarda de novo, né, pastora Maria do Carmo? Então nós temos uma vida lá atrás que aceitou Jesus. Eu queria pedir a um obreiro, eu sei que a gente não pode orar, né, abraçado, mas ministra sobre a vida dele. Não, pastor Mel, vai, pastora. É melhor, E aí agora eu quero pedir para você que está aqui dentro, que entendeu a mensagem de Deus nessa noite, porque não é recado não, tá? Meu Deus não manda recado, meu Deus dá mensagem. Que entendeu a mensagem de Deus para a sua vida, fique de pé nessa hora. Eu quero orar com você, não é por você não, eu quero orar com você. Vamos ficar todos de pé, que aí a gente não constrange ninguém. Ministério de louvor. Eu vou fazer um desafio aqui, irmão. Que desafio é bom. Quem gosta de desafio aqui? Só a turma daqui de frente? Ninguém gosta de desafio aqui? Eu vou desafiar você agora. Porque eu sou de um tempo, irmão, que as pessoas confessavam com a boca, né, pastor? Esse tempo agora a pessoa confessa com o coração. Mas eu não sou cardiologista, então eu preciso ouvir. Você que entendeu a mensagem dessa noite e que deseja assumir esse propósito que Deus colocou na sua vida a partir de hoje. Pastor, quando é que é? A partir de hoje. É hoje, Deus do já. Jeová no Novo Testamento é já, é o Deus do já. Levante a sua mão comigo. Pastor, eu quero assumir esse propósito a partir de hoje. Eu quero assumir esse propósito que Deus colocou no meu coração. Não vou mais me acovardar. Eu não vou mais me segurar. Eu agora vou fazer diferente. Eu vou lutar. Pastor, me ajuda. Eu talvez não possa te ajudar, mas aquele que está aqui nessa noite, ele tem poder para te ajudar. Eu quero ver os corajosos. Deixa eu ver. Se você não vai mudar, não levante a mão, irmão. Não faça esse compromisso. Agora, se você sente, pastor, eu preciso voltar para esse propósito. Eu fiquei afastado desse propósito realmente. Eu deixei as coisas invadirem a minha vida e eu fugi do propósito que Deus tem para a minha vida. Irmão, faça esse propósito agora com Deus nessa noite. Deixa eu ver com as mãos levantadas. Deixa eu ver. Então repita comigo: Senhor, com fé, irmão. Senhor, eu entendi a tua palavra nessa noite e eu quero voltar para o caminho, para o propósito, para a chamada que tu tem na minha vida. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, em casa, no trabalho, na escola, na rua, na sociedade. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Dá um brado de glória agora e diga glória a Deus. Onde só tu tens as palavras de vida eterna. O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens
Coloque a mão no seu coração. Não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Oh Deus, Estou apaixonado, oh Deus, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. Construirei no monte um altar, e o sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão das riquezas por ti. E o que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E o que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Estou apaixonado. aleluia. Nós te louvamos, Deus, e declaramos neste lugar que não há outro Deus, não há outro Deus além de ti. Não há, Senhor, alguém que possa fazer, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Abençoa, Pai, as nossas vidas, a igreja neste lugar, os teus filhos. Abençoa, Pai, os lares. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, esse mesmo Jesus que fez naquele dia aquele chamado na vida daquele homem, esse mesmo Jesus que o chamou porque conhecia o coração daquele homem, esse mesmo Jesus conhece o nosso coração, e Ele nos chama nesta noite, nos chama para um compromisso. E nós queremos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos nesta noite entregar o nosso coração, entregar a nossa vida, o nosso viver, o nosso falar, o nosso agir, tudo nós entregamos nas Tuas mãos, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem zelado de nós, porque o Senhor tem cumprido a Tua palavra. Mesmo errôneos, falhos que somos, mas o Senhor tem cumprido a Tua palavra. Mesmo sendo, ó Pai, imerecedores, mas o Senhor olha para cada um com um olhar diferente, com um olhar de amor. O olhar que o Senhor tem para com os Teus filhos é um olhar de amor. E nós estamos aqui, ó Pai, agradecidos, ó Pai, porque um dia o Senhor nos chamou, nos tirou do mundo, nos tirou do lamaçal do pecado, nos trouxe a este lugar para contemplar o Teu nome, para contemplar a Tua face. Obrigado, Deus, porque para nós é um privilégio estar na Tua presença. Não é cansaço,
não é dolo, não, é um privilégio. É um privilégio estar na tua casa, é um privilégio ouvir a tua voz, é um privilégio poder entoar a ti louvores. Obrigado, Deus. Tantas palavras podemos aqui encontrar, falar, mas todas elas são poucas. Não há palavras suficientes no nosso vocabulário para agradecer o Senhor e dizer o quanto Tu é bom, o quanto o Senhor é bom em nossas vidas. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Amém? Vamos para casa. Eu quero só dar uns avisos. O pastor Esterlei, ele não está aqui, ele saiu, ele foi numa outra igreja, foi convidado, e era o aniversário da igreja do pastor Jailton. Então ele não está aqui por conta disso. Pastor Marcos, algum aviso? Só um minutinho. Alguns pedidos que vieram via WhatsApp, pedido por conta de Covid, né, pastor? Rogério, Sinair Nogueira e Rogério Moreira. E no final, então, estaremos orando por eles. Amém? Irmão, segunda-feira nós temos a nossa live. Por favor, entre lá, tá? Leitura da Bíblia. Nós já estamos aí. Cadê o presbítero? Fabiano está aí. Está em Êxodo, né, pastor Neto? Êxodo. Lemos todo o Novo Testamento, começamos o Velho Testamento, começamos o Novo, já estamos em Êxodo. E é benção, viu, meu irmão? Entra lá. Terça-feira, nosso culto de oração, irmão, presencial. Venha. Quando fala em oração, a igreja espalha. E se você for pegar um dos sentidos de oração, é ajuntar. Então, irmão, vamos aprender a ter hábito de estar na igreja orando. Eu não quero aqui chamar a atenção nem puxar a orelha de ninguém, não é o nosso papel, mas nós temos que orar, irmão. Culto de oração, venha, tá bom? Quinta-feira, pastor Jorge, curso de obreiro, tá tudo tranquilo? Quem está fazendo o curso aí com o pastor Jorge? Sexta-feira, pastor Marcos Vinícius, papo de crente. Benção? Já tem o de sexta ou ainda não? Já tem o que vai ser falado? Segredo de Estado. Eita. Sábado, os adolescentes, às 13 horas, lá na chácara. Às 16h30, os jovens. Domingo cedo, escola bíblica. Hoje nós estamos estudando as epístolas de João. Nós estamos em 1 João. Irmão, e é bênção. Não perca. Nós vamos falar das 3 epístolas. Primeiro, acho que domingo que vem eu consigo encerrar 1 João. Depois estaremos dando continuidade, 2º e 3º João, amém? E à noite um culto assim como esse. Põe a mão no seu coração aí. Aos visitantes, eu não vou nem perguntar o nome, já no horário, já está bem. Que Deus abençoe você que está nos visitando. Saiba que você é bem-vindo neste lugar. Essa casa é sua tanto quanto nós, tá bom? Então sinta-se à vontade. Se sentiu desejo, volte de novo. Que Deus abençoe você. Feche seus olhos. Obrigado, Deus. Mais uma vez nós aqui estamos agradecidos. E neste momento nós queremos pedir ao Senhor: leva-nos em paz aos nossos lares. Nos livra do mal. Nos livra do homem mau. Nos livra do acidente. Nos dá uma semana ou um restante de um início de semana, como já tivemos hoje, abençoado. Nos abençoa nos nossos afazeres, seja onde nós estivermos, que a Tua presença seja real nas nossas vidas, para que possamos mostrar o diferencial, não no sentido de ser melhor do que ninguém, mas no sentido que a Tua presença está aonde nós estivermos, porque o Senhor é conosco em todo momento. Obrigado, Deus, por cada um que aqui está, por cada família que aqui está sendo representada. Que o Teu Espírito Santo nos alcance e alcance a cada um que está, ó Pai, do outro lado deste visor, dessa internet. A cada família que nos assiste, que nos ouve, aonde estiver,
Que a graça do Senhor alcance as nossas famílias, aqueles que estão, ó Deus, fora do teu caminho, que por algum motivo desistiram, que eles possam sentir o desejo de retornarem, de entrarem no caminho novamente, caminho da vida eterna. Deus, em nome de Jesus, obrigado. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, agora e para todos sempre. E a igreja que entendeu o recado de Deus, a mensagem de Deus hoje, dá uma salva de palmas do Senhor. Aleluia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos em paz. Está encerrado em nome de Jesus.